Oi, meu nome é Aline Moreno, sou natural de Campinas, sou formada em Artes Visuais com habilitação em Escultura pela ECA USP e atualmente faço mestrado em Poéticas Visuais na mesma instituição. Sou uma pessoa branca, cabelo escuro até o ombro, estou usando óculos de armação preta, blusa listrada branca e preta e calça preta. Estou ambientada na Casa de Vidro do Museu da Cidade, em Campinas. À minha direita se encontra a janela de vidro com vista para o parque e para as árvores e também uma das pinturas que exponho na exposição. E à minha esquerda estão as colunas que estruturam o espaço da Casa de Vidro. Olá, eu sou Jeff Barbato, sou artista visual, designer e também trabalho atualmente com produção cultural. Eu sou natural de São Bernardo do Campo e vivo em Sorocaba. Formei em Artes Visuais pela FAAC da Unesp de Bauru. Eu sou uma pessoa branca, vestindo uma camiseta preta com um bottom de brócolis ao meu lado direito, no meu peito. Visto uma calça preta e uma bota marrom. Tenho um cabelo castanho escuro e uma barba preta. Ao meu lado esquerdo está uma das obras apresentadas aqui na exposição e eu estou ambientado na Casa de Vidro, Museu da Cidade, em Campinas. Atrás de mim é uma parcela dos vidros que circundam o espaço. Bom, todos os trabalhos que eu apresento em O Vazio Abarcado são obras inéditas. Inicialmente o projeto ele foi pensado para acontecer em Sorocaba, na Pinacoteca de Sorocaba. Só que a Pinacoteca foi fechada pelo secretário da Cultura, então a gente se viu na necessidade de procurar um novo espaço e repensar completamente o projeto. Nisso, todas as obras que nós havíamos pensado para a exposição eram obras que já existiam, de um período entre 2020 e 2021. Como o projeto se transformou e veio aqui para a Casa de Vidro em Campinas, a gente resolveu restartar o projeto, começando com novos trabalhos e obras inéditas. A Casa de Vidro é um espaço muito bonito, muito grande, e ele tem as suas particularidades que elas precisam ser levadas em conta, e eu acho que isso super agregou demais com a exposição. Então, primeiro que é um espaço que quase não tem parede de alvenaria, né? Então, ela só tem uma pequena faixa de parede, e ele é todo de vidro, né? E o espaço do entorno, né? O parque que tem em volta, ele tem muita área verde, muita floresta, muita árvore, e principalmente a minha pesquisa recente, ela tem tudo a ver com paisagem, né? Então não tinha como não levar em conta essa particularidade do espaço. Então, quando eu fiz a adaptação do projeto, eu pensei como que eu posso, de alguma forma, ativar o chão, porque é um espaço que pede uma ativação do chão, né? Então, como que eu posso apresentar a minha pesquisa, que estava em andamento, e ao mesmo tempo explorar esse espaço, explorar esse chão. Então eu trouxe a Paisagem Infinita, que era um trabalho que eu fiz esse ano, não foi para cá, mas eu achei que tinha super um diálogo com o espaço. E aí os painéis, eu pensei dividi-los, né, em 3, desmembrar, para conseguir ocupar a área expositiva e também expô-los nessa faixa da sala, porque justamente ele é a área que mais tem um diálogo com a mata que tem no entorno. Então, eu achei que dessa forma o espaço poderia interferir no trabalho e o trabalho interferir na visão do espaço. Inclusive, dependendo do ângulo que você olha, principalmente esse trabalho, você consegue até ver uma continuação das árvores do fundo com o desenho da montanha da imagem. Então, e dos trabalhos do Jeff também, a gente teve eu acho que tem um diálogo muito profundo assim, entre os trabalhos que a gente escolheu, como adaptar com o espaço. E eu acho que casou muito, assim, achei que foi uma união perfeita assim, do espaço com o projeto que a gente tinha. Eu sou a Caio, sou uma pessoa branca, com cabelo curto, grisalho, tenho barba, também preta e grisalha,
Estou usando um brinco de palha e também tenho ao fundo uma parte vermelha, que seria um fundo transparente, que leva o nome da exposição. À minha direita também tem um outro fundo vermelho. E à esquerda eu tenho um descritivo, um texto de curadoria do Jurandir Valença. Estou usando um vestido preto de fundo com algumas estampas coloridas. Sou educadora aqui dentro da exposição Vazio Abarcado, que fica aqui na Casa de Vidro, Museu da Cidade. Fui convidada, né, para participar aqui dentro do Educativo. Sou da cidade de Campinas e atuo como produtora cultural também. Essa exposição, né, quando os visitantes vêm, vai ter uma construção entre a visualidade e reflexo, né? Então também tem um olhar que o público vai ter, que ele tem um encontro com as obras e os reflexos dessas obras com a arquitetura ou com a paisagem externa. Então, alguns vazios externos, né, ter esses vidros na lateral, convidam ao público tanto a olhar a obra, como também olhar para o parque como um todo, ou a paisagem fora, e cria essa relação entre obra, paisagem, que a exposição vai ter como uma das linhas de encontro. O Abarcado, ele é um projeto que eu escrevi em conjunto com a Aline Moreno. É um projeto que ele foi contemplado pela Lei de Incentivo, pelo PROAC, e é o nosso primeiro PROAC. Não é a primeira vez que nós trabalhamos juntas, a gente já trabalhou em outro projeto que foi contemplado pela Prefeitura de Itajaí em 2021, que também levava a curadoria do Jurandir Valença. Já nesse projeto, quando nós submetemos ao PROAC, ele tinha um outro nome, mas nas conversas que nós tivemos durante o processo de escrita do texto curatorial, de produção das obras, enfim, durante toda a produção desse projeto, junto com o curador, que nasceu o nome O Vazio Abarcado. Olá, meu nome é Jurandir Valença, eu tenho 53 anos de idade, sou um homem branco, alto, magro. Estou sentado na cadeira do meu escritório, usando uma camisa azul. Ao fundo, vê-se uma estante cheia de livros, quadros na parede. Enfim, é o ambiente que eu uso para o meu trabalho intelectual. Sou natural de Maceió, Alagoas. Estou radicado em São Paulo há mais de 30 anos. Sou, além de curador, jornalista, artista visual, também poeta e gestor cultural. Atualmente, eu dirijo a Biblioteca Mário de Andrade, que é a segunda maior do país, e é a primeira maior do estado de São Paulo. Trabalho na área há mais de 25 anos, fazendo diversas curadorias. Fui diretor adjunto do Centro Cultural São Paulo, fui coordenador geral dos Centros Culturais e Teatros da Secretaria Municipal de Cultura, que engloba mais de 20 equipamentos culturais, e tenho uma vasta experiência com literatura e artes visuais. Olha, a palavra diáfora, né, a etimologia dessa palavra, ela significa que é a repetição da mesma palavra com sentidos diferentes. Mas quando uso aqui a palavra, eu coloco uma aspas, a palavra aqui, nessa exposição Vazio Abarcado, é o objeto artístico, é o objeto visual. E quando eu estava escrevendo o ensaio, o texto, né, eu estava relendo vários livros, entre eles um da Tânia Rivera, que é uma crítica maravilhosa, que escreveu um ensaio sobre um artista carioca chamado Milton Machado. Nesse ensaio, o próprio Milton Machado comenta que, para ele, a diáfora ela acontece como uma aproximação e uma identidade por distanciamento e diferenciação. E abre um aspas. A diáfora faz do mesmo outra coisa, faz do dentro do enunciado um fora. Né? Então, baseado nisso, e vendo todo o conjunto de obras expostas na Casa de Vidro, no Vazio Abarcado, foi o leitmotiv que eu tive para dar o título da mostra. Bom, a minha pesquisa ela parte das fissuras no meu corpo, no caso da fissura labiopalatina, e depois ela se desdobra para as fissuras do espaço urbano e para outras fissuras que eu identifico no espaço como um todo.
Todos os trabalhos que eu pensei para o Vazio Abarcado, eles têm como ponto de partida uma pesquisa que eu faço sobre a linha férrea sorocabana. No caso desse trabalho ao meu lado, uma inesgotável escavação, eu induzo o aço carbono que foi chumbado na placa de concreto a um processo de oxidação. Já nos outros trabalhos, tanto no Raio Rio 1 e 2 e em abundantes enveios de ferro, eu entro primeiramente com uma matéria-prima, que no caso é a plastilina, depois eu entro com concreto e após o concreto secar eu retiro, eu cavo esse material e ali ele deixa essas fissuras que formam o percurso da linha férrea. No caso da abundantes enveios de ferro, o percurso ele é baseado num mapa de 1898 da linha tronco sorocabana daquela época, quando ela ainda era usada para transporte de passageiros. Já no Raio Rio, eu traço o trajeto da linha férrea de Bauru até Campinas e utilizo esse traçado, né, no Google Maps como referência para criar esse trabalho. Já em Raio Rio número 2, eu trago o trajeto de Sorocaba até Campinas. Então é isso, são esses lugares de afeto conectados até a cidade de Campinas, que é a cidade onde acontece essa exposição. Bom, os trabalhos que estão aqui na exposição Vazio Abarcado são todos desse ano, é uma pesquisa bem recente. A maioria deles foram feitos para a casa, pensando na casa de vidro, e eles partem basicamente de dois processos distintos que buscam investigar sobre o imaginário de paisagem. Então, de um lado, o primeiro deles é a paisagem infinita, que é a escultura circular que está no centro da sala. Ela foi feita a partir de um programa de modelagem 3D que gera paisagens automáticas. Então, é um programa que ele tem os seus algoritmos, ele tem uma configuração, uma setagem dele, baseada em medições e dados científicos de montanhas que existem de verdade, mas o objetivo dele é criar uma paisagem que não existe, mas que cause a sensação de familiaridade com quem vai utilizar o programa. Ele é muito usado em videogame e coisas desse tipo. Então, eu utilizo esse programa, ele gera para mim paisagens que não existem, que é o caso dessa escultura. E aí eu modelo esse objeto 3D que o programa gera, eu fiz de forma que ele fique espelhado e se encontre infinitamente, e aí eu gerei esse objeto da escultura. E aí teve todo um processo de transposição do modelo virtual, do modelo 3D, para o objeto físico, né? Então eu fiz uma segmentação do objeto 3D, eu imprimi essas linhas, né? São infinitas linhas de montanha, e aí eu passei essa informação para o papelão, e aí então o objeto que vocês veem na exposição são esses papelões sobrepostos, e depois vem uma camada de gesso, massa corrida e tinta. E, claro, né, a estrutura da base de madeira. Ele tem essa altura um pouco elevada do chão, mas não tanto, que você consegue ter uma apreensão dela como um todo vista de cima. Embora ela tenha vindo, né, de montanhas fictícias, ela está aberta para muitas interpretações, né? Então tem muita gente que vê mar, que vê maré, que vê nuvem, que vê montanha, então fica essa leitura aberta. E os outros trabalhos, tem as pinturas, eu tenho uma delas aqui. Aí eu já parto de um processo totalmente diferente, né? Então eu ainda uso o mesmo programa, só que agora no lugar de a partir de paisagens imaginárias, né, paisagens virtuais, eu utilizo imagens de satélites de lugares reais. São lugares que eu pesquiso na internet, então eu vou lá no buscadores do Google, coisas do tipo. Então eu pesquiso maiores montanhas do mundo, montanhas mais famosas, montanhas mais bonitas, montanhas mais visitadas. Então eu pego esses ícones que a gente tem de paisagem, né, de montanha, né? Então quando a gente fala montanha, o que a gente imagina, né? Então eu faço uma coleção desses lugares e aí dentro do programa eu abro essas montanhas e aí tem todos os dados, né, as elevações, as imagens de satélite,
e a partir dessas informações eu gero as imagens que dão origem às pinturas. Um processo semelhante é a coluna, só que dessa vez são imagens de pedras, então são imagens que eu mesma tirei, ao contrário desses que são imagens de satélite. Então eu fiz a fotografia dessas pedras, eu colei nessas caixas de madeira e aí eu intervi com um fundo. Então tem um diálogo entre esses dois trabalhos, né? Um que ele se assemelha muito com rochas, embora seja imagens de montanha, e outro que são pedras, né, que são fragmentos de montanhas, né, é a milionésima fração da montanha, então tem esse diálogo, né. E também são pedras, acho que vale ressaltar que são pedras que eu recolhi aqui da cidade, como eu já disse, eu nasci em Campinas, venho com uma certa frequência, então são pedras que eu recolhi daqui, mas tem esse diálogo embora tenha uma escala totalmente diferente entre esses dois trabalhos, eles ainda assim se assemelham, né? Como se a pedra ela fosse uma miniatura da montanha. A importância de ter o educativo dentro de uma exposição ou também dentro daqui do espaço do Museu da Cidade tem uma relação para trazer o público, né? E também fazer com que o público tenha uma ambientação para visitar a exposição, né? Uma ambientação com espaço expositivo. Tem um público espontâneo que veio frequentar aqui, né? E que tem um contato com o vazio abarcado, e ter um educativo, uma mediação para isso, auxilia para ter uma forma de olhar as obras, de olhar de como que o espaço expositivo convida a ter uma interação entre arte, processo e também o que o público traz. E o educativo ele vai funcionar como essa mediação entre o público, entre as relações que eles criam com as obras e também algumas referências que tem através do processo dos artistas. O Vazio Abarcado é uma exposição da Aline Moreno e do Jeff Barbato e que vão convidar, né, para ver tanto o espaço expositivo, que tem um vazio e uma relação com a paisagem, também via os vidros laterais, mas também tem uma criação de trabalhos que vão lidar com a paisagem, seja uma paisagem ou vazio, fissuras, que vai estar numa questão mais urbana ou construída dentro do urbano, e também que tem uma relação com a natureza, ou também a partir de um olhar paisagístico que a Aline Moreno traz com as obras dela, que vai ter uma relação com as montanhas e também com a paisagem. Tem uma questão desse olhar para o que é real e ficcional também, ou uma relação da memória que se tem de estruturas e que vai ter uma pausa para depois a gente pensar o que essas imagens também propõem para o público. Então, a gente tem a fissura dentro de um trabalho como o Jeff Barbato, mas que também vai trazer para uma questão do rio, vai trazer também para a linha férrea, ou também a gente tem as imagens de rochas dentro do Arranha-Céu, que é uma obra que é pensada para o espaço expositivo, que vai funcionar só aqui, e que também vai trazer, em outra escala, também um pensamento para a paisagem que a pintura da Aline traz. Eu gostaria de falar do trabalho da Aline Moreno, do Jeff Barbatos, iniciando com as duas epígrafes que eu utilizei no texto da exposição O Vazio Abarcado. A primeira é de um filósofo francês, do Georges de Huberman, que ele fala que a casca não é menos verdadeira que o tronco. Vamos pensar aí que a casca é a superfície, é o que recobre o tronco dessa árvore. E uma outra frase de um escultor suíço, radicado na França, o Giacometti, que ele fala que é preciso fazer desfazendo, né? Então, o trabalho de ambos, eles compactuam de uma poética muito similar, muito semelhante, que discute o lugar da natureza e o lugar da paisagem, né? Além disso, ambos se utilizam de uma linguagem
que fica entre o bidimensional, o tridimensional, entre o objeto e a escultura, entre o relevo que se projeta em toda a sua frontalidade, e ademais também utilizam materiais que têm também semelhanças em suas funções, como o cimento e o gesso, por exemplo, que são utilizados na confecção de moldes e acabamentos de reboco em construções. Utilizam materiais como parafina, cera de abelha, papel, madeira. É como se ambos realizassem uma alquimia nesse processo de pesquisa visual. Bom, de modo geral, nos trabalhos apresentados aqui em O Vazio Abarcado, eu utilizei basicamente o concreto, mas é um concreto diferente do concreto utilizado na construção civil. Para deixar as peças mais leves, eu misturo o cimento com um tipo de argila expandida, e as peças ficam até 40% mais leves do que se elas fossem feitas com areia e cimento na forma tradicional. Bom, a minha relação com o cimento é uma relação afetiva, vem muito da minha relação com meu pai. Ele trabalhou por muitos anos na construção civil, como pedreiro, como mestre de obra, e eu acompanhava, mais na minha idade infantil, eu acompanhava e tinha essa relação com o material, e isso ficou muito presente na minha vida, assim. Então eu trago esse material justamente por essa questão mais afetiva. E também, de uma outra forma, esse material ele pode trazer alguns outros pensamentos relacionados ao meio ambiente. Então, acho que dialoga muito com coisas que eu penso, com a minha forma de ver o mundo, assim, em relação à preservação do meio ambiente também. O cimento, enfim, ele carrega essa culpa, né? Então, também tem esse lado do cimento, mas eu acho que para mim é muito mais forte essa questão afetiva. Um outro material que eu também apresento aqui nos trabalhos é o aço carbono. É um material que eu passo a utilizar nesses trabalhos em específico, mas pela relação que ele tem com a linha férrea. Então, assim, eu não tenho uma relação afetiva, e é um material que eu ainda estou explorando e que é uma pesquisa bastante atual, né, nessa questão da materialidade. Então, é a primeira vez que eu trabalho com esse tipo de material. Eu costumo usar bastante pedra, madeira, papel, cimento, compensado, que são objetos, não todos, mas são materiais que na maioria das vezes vêm da natureza, mas passam por um processo de modificação, né? Então, por exemplo, o compensado, ele vem da madeira, mas ele passa pela indústria e ele chega para mim já todo processado. A mesma coisa, o gesso, enfim, outros materiais que têm essa origem natural, mas que são processados. Aqui são materiais, são técnicas novas, né? Então são materiais que eu não tinha usado antes, por exemplo, a pintura a óleo. Foi o primeiro trabalho que eu usei desde a faculdade. É uma técnica que eu quero continuar, então ainda estou descobrindo como que eu vou, daqui para frente, usar esse material, como que eu vou manipulá-lo. Eu acho que o mesmo vale para o trabalho da coluna, né, o arranha-céu, que ele é tinta acrílica. Também é algo que eu comecei a usar agora, são colagens, né, que eu aplico por cima a tinta acrílica. E tem o Paisagem Infinita também, que eu usei, foi a primeira vez que eu fiz uma técnica de transposição do virtual para o real, que eu utilizei o papelão, né, então eu fui sobrepondo as linhas de papelão para formar o relevo. E tem uma coisa que eu acho interessante também de observar, que é uma visão um pouco diferente de molde, né? Então ele tem uma matriz, a matriz dele, o molde, né, que é aquilo que a gente usa para reproduzir, são fileiras de cartolina que eu uso para reproduzir o papelão. Então cada módulo que se repete na escultura, ele foi feito do zero, né? Então não é um molde que eu utilizei para reproduzir várias vezes, mas eu tenho uma matriz que eu faço de novo 10 vezes repetidas. Então, e é uma técnica que eu já estou modificando também, eu modifico muito as técnicas. A minha pesquisa ela é muito isso, né? Eu desenvolvo uma técnica, faço dois trabalhos, eu penso, bom, aqui acho que tem uma coisa que eu posso alterar, e já vou alterando, Então é uma coisa que sofre muita modificação.
E tem também uma coisa que eu uso muito nas técnicas, que é transformar o bidimensional em tridimensional. Em outros trabalhos mais antigos eu fazia muito isso, né, de unir papel e madeira, que eu ia fatiando o papel a ponto de encontrar o relevo da pedra. Então sempre tem essa questão do bidimensional, do tridimensional. E no trabalho que tem aqui da paisagem infinita é bem isso, né? Então eu pego um modelo 3D que a rigor é zero dimensional, né? Ele não existe, mas ele é virtualmente tridimensional. Eu transformo ele bidimensional, ele ganha uma materialidade no papelão bidimensional de novo, e aí a partir da soma e da junção desse material ele volta a ser tridimensional, dessa vez um tridimensional físico, né? Real, matérico. E então tem essa vai e vem o tempo todo. Eu acho que das imagens também, de novo, elas têm um tridimensional virtual, e essas imagens elas são geradas a partir de faixas que eu crio no modelo 3D, e é a partir daí eu consigo gerar as imagens e renderizar as imagens para elas virarem bidimensional e depois serem transformadas em pintura. No Vazio Abarcado, né, os trabalhos expostos, eles fazem com que o observador, o espectador, ele veja fragmentos, ele veja fraturas, formas esvaziadas, esburacadas, como se essas composições abrissem uma passagem que também é uma paisagem. Eles criam um tipo de cartografia em cuja superfície, e aí eu relembro a frase do D. Huberman sobre a casca e o tronco, né? Em cuja superfície repousa o tempo e as suas fissuras, né? Entre recortes, desníveis que modelam a superfície, eles criam uma topologia visual formada por margens, limites, né? Uma fronteira entre um espaço e outro, entre um vazio e o cheio, uma zona intermediária que abriga uma ausência que é presente. São cavidades, são cortes, são fendas, são interrupções, são rachaduras, são sulcos, são vãos, são vazios que são preenchidos pelo nosso olhar. Então, por isso que eu falo que é esse vazio abarcado, é o vazio abarcado pelo olhar do outro, né? Quando a gente conheceu a Casa de Vidro, nós ficamos muito impressionados, justamente porque é um espaço que pede escultura, ele pede trabalhos tridimensionais, pelo caráter de que quase não se tem paredes nesse espaço, e também tem essa interferência, entre aspas, essa completude do espaço externo com o espaço interno. Então eu achei que os trabalhos, de um modo geral, dialogaram muito com a paisagem em si. E justamente porque é um projeto que ele fala de paisagem também, além de falar sobre corpo, falar sobre estruturas que atingem o seu estado de ruína. Então eu acho que dialoga muito com os arredores. Então, dessa forma, o museu em si agregou bastante no projeto, e inclusive os trabalhos eles foram bastante, aliás, o espaço ele foi bastante importante até mesmo no processo de construção dessas obras que até então não existiam. Então teve bastante interferência do próprio espaço para o pensamento da construção das obras. Acho que também desse pensamento de adaptação do projeto, acho que as conversas com o Jurandir Valença, né, que é o curador da exposição, foram super valiosas, né? Inclusive o título que ele deu, que é o Vazio Abarcado, eu acho que diz muito sobre, não só sobre os trabalhos, como o espaço, né? Tem tanto o vazio dos trabalhos do Jeff, que pode ser interpretado como esse vazio físico, né, das rachaduras que ele cria, né, que tem esse diálogo com o caminho, como os vazios do fundo dos meus trabalhos, né, da coluna que
tem essa diferença, né, esse contraste do fundo da tinta acrílica com a imagem da colagem, que acaba criando, às vezes, até uma imagem de nuvem, uma imagem de montanha, e tem o vazio dos fundos das pinturas, que eu deixo mais chapado de propósito mesmo. Então, e eu acho que super teve a ver com esse processo de adaptação, né? Bom, e é um projeto que foi muito bem acolhido na cidade de Campinas. A relação que nós tínhamos com a cidade, basicamente pela questão da Aline ser de Campinas, e eu também vir de uma cidade do interior. E quando nós apresentamos a proposta para o secretário da Cultura, o Gabriel, ele abraçou e ele fez de tudo para que a gente conseguisse um espaço que realmente dialogasse com a ideia, com o projeto. E aqui estamos na Casa de Vidro. A exposição, ela, além do educativo, tem uma proposta de audiodescrição e acessibilidade. Então, a exposição ela tem algumas objetos táteis para localizar onde o QR Code está, e esse QR Code, você escaneando, você tem acesso à audiodescrição de obras. Como também tem alguns QR Codes que vão levar a referência do mapa, que é a base da Ferrovia Sorocabana, que vai dar base para o trabalho do Jeff. Então, a exposição ela tem esses QR Codes que vão levar informações, como também tem QR Codes que vai levar a audiodescrição de obras. Então, essa exposição ela tem tanto educativo como também acessibilidade. Em relação ao acesso e à importância dos espaços culturais, né, seja no município, na cidade, seja no estado, em qualquer lugar do país, ele tem que ser plural e tem que ser, mais do que tudo, democrático, né? E tem que dialogar com o aqui, com o agora, com o hic et nunc. Nós passamos, nos últimos 4 anos, por um grande desmanche na área cultural, diante da disfarçatez desse governo federal, que, graças aos deuses, mudou. Então, um equipamento cultural, uma instituição, tem, né, o governo, o município, tem que promover editais de fomento, editais públicos, né, para poder fomentar os artistas, porque nem todas as instituições culturais, né, têm uma dotação orçamentária propícia para que o gestor possa comissionar trabalhos. Na minha experiência como gestor cultural, eu descubro cada dia que passa que o gestor tem que ser um curador, porque ele tem que selecionar entre esse tsunami de informações que nós vivemos na contemporaneidade, o que há de melhor e o que, mais do que tudo, dialoga com os assuntos pertinentes ao momento, né? Então, seja a temática indígena, seja a temática LGBTQI+, seja a temática do negro, seja a temática dos quilombolas, enfim, cada vez mais, né, a cultura, os equipamentos culturais têm que dialogar com essas minorias, entre aspas, né, que não são minorias, né, e parar de falar da periferia como algo que é menos, porque, na verdade, centro e periferia é uma coisa só, né? Não existe um centro fixo. Então, um equipamento de cultura ele tem que estar em diálogo constante com essas linguagens novas e esses assuntos que permeiam a sociedade no país.